Oi, gente! Hoje nós vamos estudar as sessões 85 a 87 de Doutrina e Convênios. Permanecei em lugares santos. Então, essa revelação ela foi dada no dia 27 de novembro de 1832. E ela é uma revelação diferente das outras, porque nessa revelação se trata de trechos de uma carta que Joseph Smith escreveu para William Phelps. E olha que interessante, porque ele escreveu essa carta com assuntos que estavam afligindo, que preocupava William Phelps. Então, um desses assuntos que nós já vemos no início dessa sessão é em relação aos santos. Aqueles santos que decidiram, por conta própria, sem autorização, mudar da sua região de Kirtland para Independence, no Missouri. Então, o que acontece? Esses santos decidiram ir para Sião, mas eles não estavam dispostos a viver a lei da consagração. Eram santos que chegaram lá, que não consagraram as suas propriedades, mas muitos desses queriam aí partilhar dos alimentos, das benfeitorias e do armazém do bispo. Então imagine, essa situação que existiu no início da igreja. Hoje é muito interessante porque nós temos alas, nós temos as regiões geográficas muito bem definidas. Então a gente sabe que quando um membro muda de ala, e o registro dele vem junto, ele traz muitas vezes a recomendação dele. Então isso fica muito mais fácil para administrar. Mas na ocasião, esses santos mudavam por conta própria, não queriam consagrar, não estavam dispostos a consagrar, mas queriam estar ali. Um exemplo bem claro disso, nós vemos William McLean. Ele não estava disposto a consagrar sua propriedade, lembram? Mas ele, por exemplo, comprou 2 terrenos aí para investimento em Sião. Então, nesse momento delicado e a igreja ainda muito a princípio, nós temos um bispo responsável por essa administração, que era Edward Patridge, que nós já ouvimos muito falar nele, porque era exatamente esse homem extremamente fiel, obediente ao Senhor. Mas muitas vezes ele se opunha à maneira de administração do profeta. Então, muitas vezes ele era aquele que batia de frente, que não concordava com algumas coisas. Então é muito interessante porque nessa sessão o Senhor faz uma advertência que ele deveria se arrepender. E aí o Senhor faz inclusive uma comparação e ele usa uma escritura que relata uma história que está lá no Velho Testamento em relação à Arca do Concerto, que havia sido roubada pelos filisteus. Depois o Senhor mandou pragas, castigou o povo, eles decidiram devolvê-la para ser mantida no seu lugar oficial. E nesse trajeto, quando ela estava sendo transportada aí pelos carros de boi que vinham trazendo, a arca ela pendeu, ela parecia que poderia cair. E um homem chamado Uzá, que não era uma pessoa autorizada, decidiu pegar na arca. E nesse momento ele foi ferido de morte. Então, para a gente pode dizer, poxa vida, ele tentou ajudar e foi ferido de morte? E aí nós precisamos lembrar que a Arca do Concerto era extremamente sagrada. Pouquíssimas pessoas tinham autorização para poder pegá-la. Ela representava o local santo do Senhor. Então, nesse momento que ele tentou pegar a arca, ele demonstrou que ele não tinha nenhuma autoridade, mas ele fez isso por conta própria. Então, muitas vezes acontece isso conosco, de querer dar conselhos ao Senhor, ou de querer passar pela autoridade de outro. Nós temos um profeta que guia essa igreja. Então, daí veio aquela expressão, firmar a arca, que as pessoas tentam firmar a arca, e muitas vezes sem a devida autoridade. Então, nesse momento, o Senhor está repreendendo esse bispo, em outras palavras, dizendo, não tente firmar a arca. Nós temos um profeta vivo, que é Joseph.
É Ele que tem o direito de ter revelações para a igreja. Então, é muito interessante porque isso cabe também para a gente pensar, né? Repensar os nossos atos, repensar o nosso apoio aos líderes, repensar como nós recebemos as palavras dos profetas, dos homens, né, que são autorizados por Deus. E aí ele também cita uma coisa muito interessante, que é a respeito do Espírito Santo. Essa voz mansa e delicada. Né? E ele diz que essa voz mansa e delicada, que faz estremecer os ossos. Então, é muito conveniente a gente pensar nessa escritura e a importância que ela tem para nós de reconhecermos os sussurros do Espírito, de saber quando o Senhor está nos revelando algo. E todos nós podemos receber revelação pessoal. Todos nós podemos receber revelação para aquelas questões que nos afligem. Essa própria carta que Joseph fez para William Phelps, ela veio em forma de revelação. Ele foi inspirado e ela foi acrescentada nessas sessões. Então nós podemos buscar essa revelação pessoal. E ao contrário do mundo, do barulho do mundo, essa revelação, ela é mansa, né? Essa voz do Espírito é mansa e delicada. E nós vamos saber quando é o Espírito Santo falando conosco. Então, que nós possamos buscar experiências de revelação pessoal, que nós possamos buscar esse discernimento. Por muitas ocasiões na minha vida, eu pude sentir essa voz mansa e delicada. Uma dessas ocasiões, eu lembro, quando a minha filha decidiu fazer uma missão, e nós sentamos para planejar a época que ela iria. Ela ia fazer aniversário em fevereiro. Então nós pensamos assim, olha, você pode ir em julho, porque você está com um aparelho, então será mais ou menos o tempo que vai fixar bem ali, né, o resultado do aparelho. Você também vai terminar mais um semestre na faculdade, nessa época ela fazia direito, e nós planejamos toda a vida dela. Isso nós planejamos com 1 ano de antecedência. E o que aconteceu foi que mais ou menos em agosto do ano anterior, veio um apóstolo na nossa estaca. E enquanto ele dava o discurso, eu senti claramente, você não precisa ficar esperando para julho do ano que vem, para que a sua filha vá para a missão. Mas ela deve ir agora, ela deve ir rápido. E aquela sensação, parecia um sussurro. E durante todo o discurso, eu podia sentir essa mesma impressão. Bom, eu voltei para casa e eu pensei, não, a vida da minha filha já está toda planejada, nós já sentamos, já conversamos, vai ser melhor para ela não perde um semestre na faculdade, dá tempo do tratamento dentário. Então, não tem por que mudar, isso já está decidido. E eu lembro que nas 2 semanas seguintes, novamente me via aquele sentimento. Você não precisa esperar, você deve conversar com a sua filha. E foi muito interessante porque num domingo à tarde eu deitei e eu disse para o meu marido, eu estou tendo uma sensação, parece uma voz repetitiva me dizendo que a Larissa deve ir para a missão assim que completar os 19 anos, ou seja, em fevereiro e não em julho. E aí ele me olhou e disse, mas eu sempre pensei isso, é que eu não queria interferir, mas essa sempre foi a minha opinião. Então eu imediatamente levantei e fui até o quarto da minha filha. E quando eu cheguei lá, eu disse, eu queria falar com você. Sabe aquilo que nós decidimos, me veio à mente um sentimento de que você deveria realmente começar a preparar os seus papéis agora, para poder ir em fevereiro do ano que vem. E aí ela me disse, mãe, era isso que eu queria falar com você, eu estou com essa mesma sensação. E aí naquele mesmo domingo, nós procuramos o bispo, e o bispo disse, eu senti a mesma coisa. Então foi aquela conexão, né, de algo realmente revelado,
Nós começamos a preparar os papéis dela ainda em agosto. Quando nós fomos enviar os papéis, o presidente de Estaca disse: mas eu só posso enviar com 120 dias antes do aniversário, né? Eu vou esperar chegar essa data para poder enviar. E ele enviou, e o mais interessante, ele enviou no dia 19 de fevereiro, ou melhor, 4 meses antes do dia 19 de fevereiro. E quando ele enviou, 3 dias depois, o chamado estava designado. Ela foi chamada para a missão Califórnia Long Beach. Foi exatamente o tempo ali de preparar visto, de preparar todas as coisas. Ela foi para a missão em abril e as coisas se encaixaram tão perfeitamente, que eu não tenho dúvida, porque ela deveria ir rápido. Logo depois disso explodiu uma crise muito grande financeira no país. A faculdade que ela estudava praticamente foi à falência. Quando ela chegou na missão, ela foi chamada para pregar o evangelho em inglês, mas quando ela chegou lá, algum tempo depois, o presidente disse que eles iam reabrir uma área de Sisters que passou 20 anos fechada, que eram de missionários que falavam espanhol, e ela sabia falar espanhol, e ela pôde ir para essa área. Ela passou os últimos meses da missão dela nessa área. E olha que interessante, e nessa área ela teve a oportunidade de conhecer um missionário. Depois ela terminou a missão, ela foi trabalhar no CTM, ela retomou a faculdade, e depois aquele missionário começou a se corresponder com ela, que ela conheceu no final da missão, e ele faltava um ano para terminar dele. Então ela nunca imaginou, né, que poderia um dia encontrá-lo. Ela acabou indo estudar nos Estados Unidos, eles se encontraram lá, foram estudar na mesma universidade, acabaram se casando. Então, muitas vezes eu olho para trás e eu parece que escuto aquela voz suave e mansa. Mande a sua filha, mas não precisa esperar, mande rápido. Então o Senhor sabe todas as coisas. Às vezes eu fico pensando se nós não tivéssemos dado ouvido ao Espírito. Talvez o curso da vida dela fosse completamente diferente. Então o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe todas as coisas. Então nós, mais que nunca, precisamos de revelação pessoal. Precisamos ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Isso só vai acontecer quando esquecemos o barulho do mundo, né? Toda a tecnologia provoca muito barulho. São muitas as informações. Outro dia eu escutei alguém falando a expressão que ela estava com o cérebro obeso. Era tanta informação e às vezes tanta coisa desnecessária que ela precisava fazer uma limpeza. Então acontece isso conosco. E aí nós vamos ter essas influências, né? Esse sentimento, essas respostas do Espírito, à medida que buscamos tranquilidade, à medida que estudamos as Escrituras, que colocamos a nossa vida em sintonia com o Espírito Santo. Aí vamos poder merecer, né? Ser dignos de merecer ouvir essas revelações pessoais. Quando a gente vai para a sessão 86, o Senhor está dando um esclarecimento, né? Joseph Smith havia feito a tradução da Bíblia, estava fazendo essa revisão, e nesse momento ele tem alguns esclarecimentos sobre a parábola do joio e do trigo, né? E aí mais uma vez é lembrado que esse grande campo é o mundo, né? Que existem aí semeadores, que esses semeadores, eu fiz uma anotaçãozinha aqui rápido, são os apóstolos, né? Que eram chamados de semeadores. E nós vemos também como existia a grande Babilônia, que era a prostituta, onde o Satanás está assentado e onde ele tem ao seu lado o joio, não é isso? Ele semeia o joio. E esse joio, à medida que cresce, ele vai sufocando o trigo. Então ele fala sobre o joio e o trigo, que crescem juntos. E por que é conveniente que cresçam juntos? Porque eles podem ser confundidos no campo. Eles são muito parecidos quando ainda estão aí, né, crescendo.
E eles só conseguem se destacar ou se diferenciar à medida que eles crescem. Então o Senhor diz que chegará o dia da colheita, o dia dessa separação, o dia que o joio será separado do trigo e que o joio será atado em molhos e será queimado. Então olha que interessante, porque o joio e o trigo crescem juntos. E às vezes a gente vê isso dentro da igreja. Um outro dia minha filha estava muito chateada com uma certa influenciadora americana que tem muitos seguidores, inclusive membros da igreja, que talvez não leiam ou não vejam os seus vídeos na íntegra e não se deem conta das tantas apostasias que essa moça prega. Ou são pessoas que estão ali seguindo o joio e não se dão conta. E aí alguém pode dizer assim, você está julgando essa moça? Alguém que diz isso não tem clareza realmente do Evangelho, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo e o Espírito de discernimento. Você não precisa julgar, você já está vendo, Você já tem o discernimento e você faz o seu julgamento através do discernimento, através do que você vê. Então alguém que fica nas redes sociais falando com relação a roupas sagradas do templo, usando expressões, palavras chulas, questionando os tecidos, se são confortáveis, se não são confortáveis, coisas extremamente absurdas, quando nós temos um profeta vivo. Então tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas ficam tentando firmar a arca sem ter autorização. Ficam emitindo opiniões pessoais e muitas vezes com um vocabulário extremamente vulgar, o que não condiz com um assunto tão sagrado. Então, muito cuidado com quem nós seguimos, com muito cuidado com os grupos que nós fazemos parte e com as pessoas que nós ouvimos e que podem muitas vezes influenciar a nossa vida e que não estão ensinando coisas de acordo com as obras padrão da igreja ou de acordo com um profeta vivo. Então nós precisamos realmente ser muito cautelosos, porque o joio e o trigo crescem juntos, mas chegará o dia da colheita. Então que a gente possa realmente estar do lado do trigo, que a gente possa realmente fazer a nossa luz brilhar, resplandecer entre os homens, fazer boas obras, pregar o Evangelho tal como é, a doutrina de Cristo simples e pura, como ela é ensinada. Quando nós vamos para a sessão 87 de Doutrina e Convênios, é muito interessante. É uma sessão dada no dia 25 de dezembro. Olha só, e essa sessão é uma profecia em relação a uma grande guerra que aconteceria, é a Grande Guerra Civil Americana, que também foi chamada de Guerra da Secessão. Então, nessa revelação é muito específica, e Joseph fala que começaria com os estados do sul, da Carolina do Sul, que estariam em guerra com os estados do norte, dos Estados Unidos. E nós sabemos, está aí no livro de história, essa guerra, como foi retratada, e era uma guerra onde esses estados do sul, eles queriam a independência dos Estados Unidos. E eles queriam também que continuasse a escravidão dos escravos, enquanto os do norte queriam exatamente a abolição dos escravos. Então, é uma guerra sobre escravidão. Foi a maior guerra, um número de mortos, um saldo imenso. E Joseph profetizou essa guerra, está na seção 87 do Doutrina e Convênios. Só que o que aconteceu? Essa guerra, ela não aconteceu imediatamente. E as pessoas cometem constantemente um erro, que é o de achar que as profecias devem ser cumpridas agora. Quando a gente vai lá para o livro de Mórmon, ali a gente lembra do profeta Samuel, quando ele diz que não se passaria 600 anos sem que Cristo visitasse aquele povo. As pessoas riam, Porque 600 anos é muito tempo. Então, muitas vezes uma profecia ela é dada para muito, muito tempo depois. Quando o Senhor está falando essa parábola
e ele está ensinando coisas espirituais através de simbolismo, essa parábola vai ser cumprida quando? Nos últimos dias. Não era para a época que Cristo estava ensinando, né? Mas é para a nossa época, para os últimos dias que antecederão essa vinda de Cristo, onde haverá essa separação. Então, quando nós vemos Joseph profetizando sobre a Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, como é conhecida, as pessoas diziam, olha só, ele não é um profeta, a guerra não aconteceu, porque essa guerra só veio acontecer em 1861 até 1865, praticamente 30 anos depois que a revelação foi dada. O Senhor cumpre as suas promessas, ele cumpre as suas profecias, mas ele cumpre no tempo dele e não no nosso tempo. Então, uma profecia é sempre além, é sempre adiante. Joseph profetizou nessa ocasião muitas doenças, muitas guerras. Nós sabemos que havia, inclusive, houve depois uma epidemia de cólera que se arrastou, né, que se espalhou pelo mundo inteiro. Vimos que depois dessa grande guerra houve muitas outras guerras, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, essa profecia de Joseph, de acordo com os profetas da igreja, ela abriu uma era de guerras que só vai finalizar na segunda vinda do Salvador. Gente, como eu sou grata por esse evangelho. Como eu sou grata por um profeta vivo. Como eu sou grata pelo Espírito Santo, que nos ensina, que nos molda, que nos ajuda e nos inspira por os caminhos da vida, pelos aqueles momentos de provação, quando a gente tem aqueles probleminhas ali, aqueles desafios que a gente às vezes não sabe como solucionar, que a gente não sabe qual a resposta, qual o caminho, e como o Espírito Santo nos ilumina e torna tudo mais simples, muito mais simples do que poderíamos imaginar. Então nós precisamos sim dessa voz mansa e delicada, para não ser enganados pelo joio, pelo Satanás, né? Pela essa grande prostituta que é a Babilônia. Precisamos sim do Espírito Santo para poder viver nesses dias, tempos difíceis, de enfermidades, de guerras, de discórdias. Nós precisamos mais do que nunca. E o Senhor finaliza aí falando sobre a importância de permanecermos em lugares santos. E nós sabemos que o primeiro lugar santo deve ser o nosso lar. Mais do que nunca, nesse período da história da humanidade que nós vivenciamos, nós podemos testemunhar a importância de fazer do nosso lar um local sagrado, de fazer do nosso lar um refúgio contra as tempestades da vida e contra os dardos inflamados do Satanás. Que o Senhor abençoe a todos nós e que possamos permanecer nos lugares santos e ouvir a voz dos nossos profetas. E é isso, gente. Boa semana para vocês.